Josué, capítulo Aleluia. 1. Josué, capítulo 1. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Josué, capítulo de número 1. Glória a Deus. Capítulo de número 1. Amém? Amém. Hoje é a terça-feira da libertação, Aleluia, Jesus. qual Deus tem abençoado a igreja, É verdade, Deus. abençoado o seu povo. Também temos sido abençoados aqui também nas quinta-feiras. Tem sido bênção de Deus. Também aos domingos. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Josué, capítulo 1. Vamos ler o versículo 2, que diz assim: Moisés, meu servo morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Verso 5: Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Versículo de número 9: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Pode tomar o seu assento de volta. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Falando aquelas palavrinhas mágicas. Oh, glória! Glória a Deus e aleluia, né? Aleluia. Porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e toda Glória a honra. Deus. Meus irmãos, Aleluia. nós estamos diante de um texto muito conhecido, relatado aos nossos corações, também aos nossos ouvidos. Aleluia. A palavra que vem nos lembrando acerca de um grande propósito de Deus na vida do seu povo, ou da continuação de um propósito de Deus na vida do seu povo, diante a caminhada Egito-Canaã. A palavra do Senhor nos relata que quem primeiramente é usado por Deus para resgatar o povo, tirar o povo do Egito, a palavra vai nos dizer que é Moisés. Aleluia. Moisés foi um grande líder, um grande profeta do Senhor, um grande homem que tinha um contato muito especial com Deus, a qual o povo olhava para Moisés e ficavam pasmado, ficava abismado com tanta fidelidade e uma relação tão grande que Moisés tinha com Deus, uma afinidade muito grande que Moisés tinha com Deus. Aleluia. Certa ocasião, a palavra vai dizer que Moisés subiu ao monte para ter um encontro com Deus. O texto vai dizer que quando Deus desceu para falar com Moisés, o povo olhando o monte do arraial, lá no vale, olhando para o monte, o povo contemplou o monte estremecer, o monte fumegava, os céus relampeavam, porque
a presença de Deus tinha descido naquele santo monte Aleluia. para falar com Moisés. E então o povo uma certa vez disse que fale o Senhor a nós por Moisés e não fale o Senhor diretamente conosco. Por quê? Porque o povo entendia e percebia que a presença de Deus com Moisés ela era muito grande. E o povo não tinha ali naquele tempo essa capacidade de ter essa presença com Deus, essa intimidade com Deus. A palavra vai nos mostrar e vai nos dizer que não foi fácil a peregrinação do povo junto com Moisés. A palavra vai nos mostrar que Moisés, por muitas vezes, passou por grandes apertos, lutas, problemas, dificuldade, afronta no meio do caminho juntamente com o povo. Não foi fácil Moisés liderar, ainda sendo um dos maiores líderes já conhecidos sobre a face da terra. Porque Moisés ele não liderava só a sua casa, a sua família, a sua esposa com os seus filhos, mas Moisés estava liderando, segundo o estudo, uma média de 3 milhões de pessoas. Aleluia. E com isso, nós vemos a graça de Deus sobre a vida de Moisés. Por quê? Porque ele nunca desistiu. Ele sempre olhava para frente, caminhava para frente, seguia o alvo, seguia o projeto que Deus tinha colocado na sua mão. E ele nunca olhava para trás. Ainda que o povo queria olhar para trás, ainda que o povo constantemente murmurava e olhava para trás, Moisés, ele tinha um alvo. Moisés, ele tinha um projeto traçado por Deus dentro do seu coração, sobre a sua vida. E ele sabia que não podia parar. Ele sabia que tinha um destino, ele precisaria chegar à terra prometida, aonde Deus tinha falado, tinha dito que iria fazer o povo chegar. E o povo então ali governaria aquela terra, tomaria aquela terra por herança e seriam abençoados e prósperos por Deus. A palavra nos mostra que Moisés, irmãos, aleluia, ele vai governando o povo, ele vai liderando o povo, ele vai guiando o povo. Moisés passou com o povo no meio do Mar Vermelho. Moisés lidera o povo quando o povo chega a um poço chamado Mara e as águas estavam amargas, não tinham como beber. A palavra vai dizer que Moisés orou ao Senhor, o Senhor deu uma instrução, deu a ele uma palavra e então ele instituiu aquela palavra sobre aquelas águas amargas e as águas se tornaram doces. O povo bebeu, o povo se fartou e o povo continuou a caminhada. Moisés, aleluia, ele teve vários experimentos com Deus e com o povo, e em tudo ele foi bem sucedido. Por quê? Porque ele caminhava com Deus e confiava na sabedoria de Deus, no poder de Deus, nas mãos de Deus. Moisés teve o privilégio de ver Deus andando com ele durante a noite como uma coluna de fogo. Moisés teve o privilégio de ver Deus andando com eles durante o dia como uma nuvem que os cobria. Moisés teve o privilégio de ser, aleluia, alimentado por Deus, por codornizes que desciam do céu para alimentar o povo com carne. Moisés teve o privilégio de ser alimentado por Deus juntamente com todo o povo com uma porção chamada naquela época de maná, que Deus mandou para o povo comer, se alimentar todos os dias. Aleluia! Moisés, ele teve o prazer e o privilégio de ver, aleluia, com seus próprios olhos, a provisão de Deus no meio do deserto. Aleluia. A provisão de Deus no meio do seu povo. A provisão de Deus, aleluia, cuidando do povo em todos os aspectos, meu irmão. Eu falei que Deus cuidava do povo no aspecto da alimentação, mas Deus também cuidava do povo no aspecto das vestes, das vestimentas. Aleluia. Não tinha loja no deserto, não tinha como fazer vestes no deserto, mas a palavra vai dizer que ninguém caminhava nu e ninguém caminhava descalço, porque Deus cobria todos, Deus vestia todos e Deus
alcançava a todos. Aleluia. Quando vinha doença sobre o deserto, sobre o povo, o Senhor disse para eles assim: se vocês estão somente confiar em mim e permanecer na minha palavra e nos meus estatutos, nenhuma das enfermidades que eu joguei dentro do Egito virá sobre vós. Por quê? Porque eu sou o vosso Deus que vos sara. Aleluia. Deus, ele era presente com o povo não ficava doente, porque Deus era o próprio médico do povo no meio do deserto. E a gente só consegue ver isso, meu irmão, é no deserto. A gente só consegue ver provisão é no deserto. A gente só consegue ver, aleluia, a mão de Deus agindo é quando nós estamos no meio do deserto. É no meio do deserto que o povo teve o privilégio de ver com seus próprios olhos, aleluia, o poder de Deus se revelando dia após dia no meio deles. E então a palavra vai dizer que eles chegam ao redor de uma cidade chamada Jericó. Quando eles chegam ao redor de uma cidade chamada Jericó, a palavra vai dizer que antes de Jericó tem um rio largo que eles precisam atravessar, para então também atravessar Jericó, continuar a caminhada por mais alguns quilômetros e adentrar a terra prometida, chamada Canaã. A palavra vai dizer que quando eles chegam à beira desse rio, aleluia, chamado Jordão, a palavra então vai nos dizer que agora Moisés já não está mais com o povo, porque chegou o tempo de Deus recolher Moisés. Moisés foi recolhido por Deus e o povo, irmão, aleluia, agora está sozinho. Josué também está sozinho. Por que eu digo Josué sozinho? Porque Josué era um dos príncipes, ou seja, era um daqueles que ordenava e que liderava o exército do povo de Deus, o exército dos judeus, aleluia. Josué, ele entendia de espada, Josué entendia de guerra, Josué entendia de batalha, Josué entendia de luta, mas só que tem um problema. Agora eles estão na beira do rio Jordão, eles precisam atravessar o Jordão, eles precisam atravessar Jericó para chegar à terra prometida, a Canaã. Mas eu estou vendo um homem que era príncipe do exército dos judeus, aleluia, que entende de espada, entende de tática de guerra, entende de luta, entende de batalha, mas ele está sentado sobre a areia, ele está desanimado, ele está sem saber o que fazer. Eu estou vendo um guerreiro que está, aleluia, totalmente jogado, largado na areia, no chão. Por quê? Porque o seu líder maior não está mais junto dele, e ele sabe que o povo tem que atravessar, mas não tem um líder, não tem alguém que dê destino, não tem alguém que dê direção. E é nesse momento que diz a palavra do Senhor que Deus desce até onde Josué estava, Deus desce até onde o guerreiro estava, Deus desce até onde Josué estava sentado sobre a areia, olhando para as águas do rio, contemplando já do outro lado Jericó. Sabia que precisava atravessar, mas não sabia como fazer, porque muitas vezes, aleluia, nós já fomos treinados para tal, nós já fomos, aleluia, levantados para fazer tal obra, mas muitas das vezes na nossa vida vai chegar tempo e época que a gente vai se desesperar, a gente vai assentar e vai dizer: não tem mais jeito, não tem mais como, porque está faltando alguém do meu lado, está faltando alguém que me guiava, que falava comigo, que me instruía, que me capacitava. Não está mais aqui Moisés, aleluia, mas a palavra, meu irmão, ela é gloriosa e poderosa para cada um de nós, porque o próprio Deus, ele falou que pode uma mãe se esquecer do filho que cria, mas eu, o Senhor, não esquecerei de vós. Um amigo pode te deixar, aleluia, a pessoa mais íntima de você pode te abandonar, aleluia, o conhecido pode te deixar e te esquecer, mas
entenda uma coisa: Deus, ele não esquece dos seus. Deus, ele se lembra, e Deus, ele desce na terra para ter um encontro verdadeiro com Josué, na hora que ele menos espera, na hora que ele menos imagina, na hora que ele menos, aleluia, está, aleluia, esperando. Desce Deus para falar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vem um anjo da parte do céu, e o anjo se apresenta como o príncipe do exército do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E quando Josué olha para esse anjo em forma de homem, a palavra vai dizer que ele trazia uma espada de guerra, uma espada desembainhada, uma espada nua nas tuas mãos. E Josué se espanta e pergunta: é tu um dos nossos, ou é tu um dos nossos inimigos? E a palavra vai dizer que aquele anjo em forma de homem vai dizer para Josué: não tenha medo, porque eu sou o anjo do Senhor, que venho no nome do Senhor, e sou o príncipe do exército do Deus vivo, para guerrear por vocês e batalhar a vosso favor. Glória, glória a Deus. Talvez, irmão, na caminhada da tua vida, você chegou no momento que você está sentado no deserto, você sabe que precisa seguir, mas não está conseguindo, as forças são poucas, aleluia, mas Deus desce na tua vida e está te dizendo: hoje chegou o tempo de se levantar, sacudir a poeira, empunhar novamente a espada, porque você vai atravessar o Jordão, vai conquistar Jericó e vai chegar à terra prometida, a qual eu lhe prometi. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso acontecer, aleluia, Josué, ele ouve uma palavra de Deus, e a palavra que Deus diz para ele no versículo 9 é: não te mandei eu, porque no versículo de número 2, Deus já tinha falado para ele: Moisés está morto, mas eu estou escolhendo você para ser líder no lugar de Moisés, e tu vai guiar esse povo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz no verso 2: levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, até a terra que eu tenho dado aos filhos de Israel. No verso 9, Deus está lembrando Josué: eu não te falei, eu não te mandei, eu não te ordenei. Aleluia. Aí vem um ponto de interrogação, porque é uma pergunta que Deus está fazendo a Josué: eu já não te ordenei, Josué? Aleluia. E Deus indaga dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Glória a Deus. Porque, irmão, se a gente quer vencer etapas na nossa vida, porque estamos em transição, assim como Josué e o povo estava em transição, não tinha chegado ainda, estava no meio do caminho ainda, eles estavam em transição, aleluia. Mas em meio à transição, muitas das vezes vem o cansaço, vem a fadiga, vem o desânimo e vem a falta de fé. E aí que Deus, ele impulsiona Josué dizendo: eu já te liberei uma palavra, será que você esqueceu dela? Aleluia. Será que você deixou ela fugir do teu coração? Será que você já esqueceu da palavra que eu te disse lá no versículo 2? Aleluia. Para você seguir com todo o povo, eu não te mandei eu? Aí ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. Porque, irmão, aleluia, é normal parar, pastor, é normal se assentar, pastor, é normal se cansar, pastor, é normal, aleluia. Mas o que não é normal é você parar no meio do caminho e dizer que não tem mais jeito mais, aleluia, não sonhar mais com o futuro, não olhar mais para o dia de amanhã, não ver o ponto de chegada. Isso aí significa que está faltando um pouco de fé, isso aí significa que estamos esquecendo da palavra que Deus um dia já ordenou para cada um de nós. Mas aí Deus traz um segredo para Josué dizendo: meu filho, se você quer chegar aonde eu te ordenei, você precisa se esforçar. Oh, glória a
Deus. Somos convidados, meu irmão, a confiar na presença constante de Deus e nos esforçar para entender que Ele está conosco, porque Deus ele vai dizer para Josué: pois assim como eu fui com Moisés, eu serei convosco. Oh, glória, eu serei contigo. Então aqui Deus está revelando que a presença dele sempre estava caminhando com o povo. A presença dele sempre estava com o povo. Aleluia! O segredo do povo sempre caminhar, conquistar, avançar, vencer, era Deus. Por quê? Porque Deus estava sempre com o povo. E Deus está convidando a Josué, aleluia, a sentir novamente que o Senhor está com ele, que o Senhor nunca o abandonou e nunca o deixou, mas que a presença de Deus está ali. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. E Deus está convidando Josué, dizendo: esforça-te e tenha de bom ânimo, e não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Olha aí Deus dizendo para ele: eu sou contigo por onde quer que andares. Aqui Deus está falando em outras palavras: eu estou contigo todos os dias. Não é só na segunda-feira que eu estou contigo, não é só na terça-feira que eu estou contigo, não é só na quarta, ou não é só no domingo que eu estou contigo. Eu estou contigo, meu filho, é todos os dias. E é a minha presença que vai lhe fazer prevalecer. Esse Jordão vai fazer você prevalecer em Jericó, vai fazer você prevalecer quando conquistar Canaã e derrubar todos os inimigos que estão lá dentro daquela cidade. É a minha presença. Oh glória a Deus. Esforça-te e tenha de bom ânimo. Aleluia. Por quê, irmão? Porque nós precisamos ter coragem em tempo de mudança. Talvez você está aqui vivendo um tempo de mudança. Você está em transição, está em tempo de mudança, e você precisa ter coragem, porque não é fácil mudar. Não é fácil mudar. Mudar, aleluia, nos traz desafios, e desafios grandiosos. Louvado seja o nome do Senhor. Não pensa que foi fácil sair do Egito. Não pensa que foi fácil deixar o Mar Vermelho, andar pelo deserto. Não pensa que foi fácil armar barraca, desarmar barraca, andar quilômetros e quilômetros. Aleluia, novamente parar, armar ali as barracas, ficar ali por alguns dias ou semanas, e daí a pouco vem a ordem de Deus: agora chegou a hora de marchar, chegou a hora de caminhar, chegou a hora de avançar, chegou a hora, aleluia, de ir adiante. Não pensa que é fácil, não é fácil, mas Deus está propondo para nós um objetivo nessa noite. Se você quer conquistar algo grande, se você quer sair do Egito e chegar em Canaã, você vai ter que passar por essa transição, você vai ter que passar por esse transporte, você vai ter que ter coragem para passar por esse tempo de mudança. E mudar não é fácil, mas se você estiver com Jesus na tua vida, Ele garante a vitória e a bênção sobre ti. Você vai cantar o hino da vitória, o hino da bênção. Tenha coragem para mudar. Tenha coragem para mudar. Aquele que não gosta de mudança é o diabo. Aquele que não gosta de mudança é o diabo. O diabo, ele sobe nos nossos ouvidos: não, tá bom do jeito que você tá. Tá bom. Aleluia, tá bom você, essa mediação que você já está legal, tá bom demais, continua assim, fica assim. Às vezes a pessoa está gelada e o diabo está dizendo: tá bom, é isso mesmo. Às vezes a pessoa não tem orado e o diabo está dizendo: não, é isso mesmo. Enquanto a partir do Espírito Santo está dizendo: esforça-te, rapaz, esforça-te, moço, começa a orar. Aleluia, tempo de transição, você precisa melhorar, você precisa crescer, você precisa subir de nível, você precisa sair do Egito para chegar em Canaã, mas para isso você tem que passar pelo processo da transição. E Deus gosta de transição, aleluia, porque Deus, Ele gosta de crescimento, Ele gosta de crescimento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele olha para a igreja e ele
passando por um processo de transição, porque o apóstolo Paulo ele falou assim, aleluia, para a igreja, dizendo: antes vocês eram meninos, falavam como meninos, comportavam-se como meninos e comiam comida de menino, mas agora vocês cresceram e precisam comer comida forte, que é a genuína palavra de Deus. Isso é transição, meu irmão, isso é mudança. A gente não pode continuar da mesma maneira que estávamos lá atrás, aleluia, precisamos mudar, e Deus ele nos convida a mudar, a mudança. Pega na mão do crente que está do teu lado e fala para ele: o Espírito Santo de Deus está te impulsionando, aleluia, a mudar nessa noite. Entra pelo caminho da transição. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas o Senhor garante que a presença dele vai contigo, e se o Senhor é contigo, maior é aquele que está contigo do que aqueles que estão com eles lá fora. O teu Deus te garante vitória. Esforça-te, tenha de bom ânimo, Josué. Esforça-te, tenha de bom ânimo, igreja. É tempo de mudança, é tempo de largar o Egito, é tempo de sair do deserto. Deus tem preparado uma terra fértil, Deus tem preparado uma terra abundante, e se você quer conquistar, levanta-te, aleluia, e tenha de bom ânimo. O Senhor é contigo por onde quer que você andares. O Senhor é contigo. É tempo de mudança. Aleluia. Pastor, eu quero mudar, pastor. A minha casa está uma bagunça. Pastor, eu quero mudar, pastor. Os meus filhos estão numa desobediência que tal. Pastor, eu quero mudar, pastor. É o meu esposo, a minha esposa está assim assada. Mas você vem para o culto, ouve a palavra, mas continua sentado na areia do mesmo jeito, aí não funciona. Você tem que vir para o culto, ouvir a palavra e se levantar, bater a poeira e dizer: não, se o Senhor está comigo, eu vou atravessar o Jordão hoje. Se o Senhor está comigo, as muralhas de Jericó vai cair, porque eu vou dar as 7 voltas em volta dessa muralha e ela vai cair em nome de Jesus. Se o Senhor está comigo, eu vou chegar em Canaã e vou desfrutar do melhor da terra, porque Deus disse que em Canaã a terra mana leite e mana mel, e é isso que Deus tem para o teu povo e a tua igreja. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pega mais uma vez, porque isso é didático, na mão do teu irmão e fala: é tempo de mudança, é tempo de transição espiritual. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa que Josué precisa, ele precisa ter coragem para mudar, e ele precisa também ter confiança na presença de Deus. Aleluia. Quantas vezes nós estamos dentro da nossa casa e fazemos aquela pergunta que o crente gosta de fazer: Senhor, será que o Senhor está comigo? Aleluia. Será que o Senhor está segurando as minhas mãos? Será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Será que o Senhor já, aleluia, ouviu o meu propósito? Nós precisamos ter confiança na presença de Deus. Se Deus falou que estava com Josué, estava, meu irmão, e ponto final. Ele não tinha que duvidar e nem temer, não. Aleluia. Se Deus falou que estava com ele, aleluia, ele iria confiar, e ele iria então agora se levantar, chamar o povo e dizer: a gente vai atravessar. Aleluia. Ele acreditou na presença de Deus, porque se ele não tivesse acreditado na presença de Deus, ele não teria saído do lugar aonde ele estava. Ele saiu porque ele teve coragem, ele saiu porque ele confiou na presença de Deus. E você ainda duvida que a presença de Deus caminha contigo, meu irmão? Se você duvida, aleluia,
aleluia, nessa noite, em nome de Jesus, eu lanço uma palavra profética sobre tua vida, aleluia, essa dúvida vai sair hoje, em nome de Jesus. E no lugar da dúvida, pastor, o que é que vai entrar? Vai entrar uma coisinha chamada, aleluia, fé, com duas letrinhas só, chamada fé, aleluia. A dúvida vai dar lugar à fé, aleluia, porque a fé, meu irmão, aleluia, faz coisas extraordinárias acontecer na tua vida. A fé faz você subir monte e descer monte. A fé faz o monte transportar de um lado para o outro. A fé faz abrir o mar vermelho. A fé faz o sol parar. A fé, aleluia, faz muralhas de Jericó cair. A fé faz você atravessar o Jordão. A fé faz você entender que a presença de Deus, ela vai contigo de dia e de noite, e Ele não te abandona em circunstância nenhuma. Ainda que você esteja vivendo no deserto, o Senhor, a presença do Senhor, ela vai contigo para te fazer prevalecer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A presença de Deus estava com Josué. Deus diz: assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. A presença de Deus estava com Josué, e a presença de Deus, meu irmão, está com você. Está com você. Por que, pastor? A presença de Deus está comigo. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 28, aleluia, versículo de número 20, diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor, Ele está contigo todo dia, meu irmão, até a consumação dos séculos. Pastor, meu Deus está comigo na enfermidade, está contigo na enfermidade. Meu Deus está comigo na escassez, está contigo na escassez. Meu Deus está comigo no deserto, está contigo no deserto. Meu Deus está comigo, aleluia, na hora que eu estou chorando, que eu estou triste, lá está Deus com você. Ele não te deixa, Ele não te abandona em circunstância alguma. Você precisa confiar na presença de Deus contigo. Aleluia. Josué, ele confiou, e por isso ele se levantou. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele se levantou, a palavra vai nos mostrar, vai nos indicar que que Josué, ele recebeu fortalecimento. Ele recebeu fortalecimento. Ele se encorajou. Ele foi fortalecido por Deus. Por quê que ele foi fortalecido por Deus? Porque agora ele se vê o líder do povo. Aleluia. E se tem uma coisa que o líder precisa estar, ele precisa estar fortalecido em Deus, porque senão ele não dá conta do recado, senão, aleluia, ele para mais uma vez a caminhada, senão ele retrocede de novo. Mas Josué, ele encontrou fortalecimento em Deus, e ele foi fortalecido, aleluia, para enfrentar os desafios. Eu quero dizer para você que você também nessa noite está sendo fortalecido para enfrentar os seus desafios. Em nome de Jesus, o Senhor, Ele te fortalece. Disse o Senhor Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele, aleluia, que se alimenta deste pão não terá mais fome. Oh, glória a Deus. O Senhor, Ele te fortalece
fortalece a cada dia para você conseguir caminhar, para você conseguir, aleluia, fazer com que o povo chegue do outro lado, fazer com que o povo atravesse Jericó, fazer que o povo conquiste Canaã, aleluia. É somente debaixo do fortalecimento de Deus sobre a nossa vida. E Josué recebeu fortalecimento de Deus. Por que ele recebeu fortalecimento? Porque ele estava caído, meu irmão. Ele estava sem força, ele não sabia o que fazer, mas quando a presença de Deus chegou, a presença de Deus chega com fortalecimento. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Tenha bom ânimo, Josué, tenha bom ânimo. Ter bom ânimo é receber fortalecimento. E não pasme e nem te espantes, oh glória a Deus, porque certas situações da nossa vida vai nos fazer ficar pasmado, ou assombrado, ou espantado, aleluia, porque era uma novidade para Josué. Uma coisa era ser liderado, outra coisa é liderar, aleluia. Ele sabia como era ser liderado, ele sabia como era ser liderado por Moisés, mas agora ele se vê em uma outra condição, aleluia, em um processo de transição que o liderado vira líder, aleluia. E aí, meu irmão, a visão é diferente, porque a visão do líder é uma, do liderado é outra, e agora ele não pode mais andar com a visão de liderado, mas ele precisa andar com a visão de líder. E muitas das vezes a visão do líder, aleluia, vai trazer coisas para o seu coração que vai espantá-lo, vai pasmá-lo. Ele vai dizer: meu Deus, é isso mesmo, Senhor, é dessa forma mesmo. E Deus vai dizer: não precisa ficar com medo, não precisa se espantar, não precisa, aleluia, se atemorizar, somente confia, porque eu sou contigo. A partir de agora, Josué, ele precisaria enfrentar os seus medos. Josué precisaria enfrentar os seus medos, e só tem um jeito de enfrentar os medos, é colocando a fé em ação, meu irmão, é colocando a fé em ação. Talvez você chegou aqui com medo, aleluia, de mudar, com medo de crescer, com medo de avançar, com medo daquilo que Deus tem para você, mas Deus está dizendo, aleluia, deixa o medo embora hoje, deixa o medo embora hoje, porque eu já te capacitei, eu já te treinei, eu já te moldei assim como o vaso na mão do oleiro. Eu não te fiz você caminhar com Moisés à toa todos esses anos, quase 40 anos caminhando com Moisés, aleluia, dentro do deserto, aleluia, não foi à toa. Deus estava preparando ele, Deus estava moldando ele, Deus estava capacitando ele, mas agora ele precisaria enfrentar os seus próprios medos, aleluia, louvado seja o Senhor. E então, meu irmão, a palavra vai dizer que Josué, ele se levanta, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 10, ele diz assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Olha aí o homem se levantando, meu irmão, e dando ordem para o povo. Olha ele se levantando da areia, olha ele se levantando, sacudindo a poeira e dizendo: o Senhor falou comigo, o Senhor disse que está comigo, o Senhor me encorajou, me capacitou
capacitou, o Senhor arrancou o meu medo, e eu estou dando uma ordem a vocês. Chegou a hora, aleluia, de desmanchar as barracas, chegou a hora de fazer as malas, chegou a hora de reter a comida, porque daqui 3 dias a gente vai viajar, a gente vai atravessar o Jordão, porque a gente vai em direção à terra que o Senhor nos prometeu, a terra de Canaã, a terra que manda leite e manda mel, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei a condição que você chegou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você, meu irmão, aleluia, que você não está parado, você está em processo de transição, você está em uma viagem, aleluia, e tem um ponto de partida, mas também tem um ponto de chegada, aleluia. Talvez em meio a essa trajetória você cansou, você se estacionou e está dizendo: eu parei, não vou mais, não consigo mais. Mas a palavra de Deus, eu entro com uma aplicação espiritual sobre a tua vida agora. A palavra de Deus está dizendo que assim como Josué, ele se viu obrigado a se levantar, sacudir a poeira, dar ordem ao povo e continuar, aleluia, assim também estamos nós. Saímos, meu irmão, também do Egito. Que Egito é esse? O Egito é o mundo lá fora, aleluia. E Deus falou conosco assim: eu estou tirando vocês do Egito e eu estou levando vocês para a terra prometida. Que terra prometida é essa, pastor? É a Canaã que Josué conquistou? Não, não é aquela Canaã mais, aleluia. Agora é uma nova Canaã, que a Bíblia chama de Canaã do céu, aleluia. Para onde a igreja vai, para onde, aleluia, o povo do Senhor, lavado e remido no sangue do Cordeiro, vai, aleluia. Só que tem um problema, aleluia, só que tem uma adição, melhor dizendo, a gente não consegue ir para lá sozinho, alguém precisa nos liderar, aleluia. E nós temos um líder. Esse líder hoje não chama Josué, mas esse líder hoje chama Jesus de Nazaré, e aleluia, e ele se levantou, aleluia. Aonde foi que ele se levantou? Ele se levantou na cruz do Calvário, aleluia. E ele liberou também uma palavra sobre nós, assim como Josué liberou sobre o povo, dizendo: daqui 3 dias a gente sai. Jesus também, quando foi levantado na cruz do Calvário, a promessa era essa: daqui 3 dias eu estou de volta, eu vou morrer, mas daqui 3 dias eu volto. Louvado seja o nome do Senhor. E foi isso que aconteceu. Jesus voltou depois de 3 dias, porque ele ressuscitou, aleluia. As mulheres foram procurar o corpo dele no sepulcro, e lá ele não estava mais, só tinha um anjo para dar notícia dizendo: ele não está mais aqui, mas ele já ressuscitou. E Jesus, aleluia, a promessa dele conosco é: eu estarei convosco todos os dias, que foi Mateus 28:20 que eu li com vocês, até a consumação dos séculos. E ele está segurando as nossas mãos e está dizendo: não é hora de parar, não é hora de retroceder, não é hora de ficar parado aí no meio desse deserto, desse choro, dessas lágrimas, no meio, aleluia, dessa confusão toda. Eu estou com você. Se levanta e vamos, porque a gente vai chegar lá, a gente vai, aleluia, entrar pelas portas eternas, e aleluia, a qual os anjos dizem: entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? E alguém responde: o Senhor poderoso na guerra e na batalha, ele é o Rei da Glória. A gente vai entrar lá, já tem uma mesa pronta e preparada, meu irmão, aleluia, aonde a gente vai cear com ele para todo sempre. Louvado seja Deus. Essa é a promessa de Deus, essa é a palavra de Deus para os dias que nós estamos vivendo. Não é hora de você parar na caminhada, pastor.
eu vou sair da igreja, eu vou deixar de ser crente, eu vou parar de orar, eu vou parar de buscar, eu vou parar de adorar a Deus. Jesus está dizendo para você: levanta-te e tenha de bom ânimo, levanta-te e esforça-te, porque eu sou contigo. Não tenha medo, não pasme, porque eu sou contigo todos os dias. Aleluia. Por onde quer que você andares, a presença de Deus, ela está contigo. A presença de Jesus, ela está com você, meu irmão. Aleluia. Ele está sentado em um mais alto e sublime trono, e lá ele intercede por nós, ó Pai. Aleluia. É por isso que você não está sozinho. O diabo, ele tenta contra a tua vida todos os dias e todos os momentos, mas eu quero liberar uma palavra sobre ti: o diabo não vai lhe alcançar, porque Jesus chegou primeiro na tua vida. Aleluia. E ele te encoraja hoje a se levantar desse chão, ele te encoraja hoje a sacudir a poeira, ele te encoraja hoje a levantar a cabeça, ele te encoraja hoje a pegar a espada novamente, ele te encoraja hoje, aleluia, a pegar tudo que é teu, colocar na mala, porque você está em viagem, aleluia. A trombeta vai tocar e só vai subir aqueles que estiverem prontos e preparados para estar com ele na glória para toda a eternidade. Louvado seja Deus. Então esse é o convite de salvação que o Espírito Santo está colocando na minha boca para te falar nessa noite. Se você não se decidiu no meio desse deserto, hoje é noite de decisão. Se você não se decidiu mudar, se você não se decidiu entrar pelo processo da transição, hoje é o momento, agora é a hora da mudança, do processo de transição começar na tua vida. Que processo é esse, pastor? O velho homem vai ficar para trás e vai nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e eis que tudo o Senhor fez novo sobre a tua vida, para a glória e honra do Senhor. Satanás, ele perdeu contato contigo. Satanás, ele perdeu autoridade sobre ti. Satanás, ele perdeu, aleluia, tudo aquilo que ele fazia para ti, aleluia, para te amarrar e para te aprisionar. Jesus chegou, ele te levantou